Olá, esse vídeo é um material didático produzido por alunos de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc USP, feito pelos discentes Bruna Marques Moreno e Guilherme Alexandre Luz da Costa, sobre a supervisão do professor Dr. Antônio Augusto Franco Garcia, como parte da disciplina de Genética Quantitativa. Uma das principais curiosidades e propósitos do ser humano ao estudar genética é poder entender e mensurar o quanto das características dos pais será passada para os filhos na geração seguinte. A forma com que os geneticistas encontraram para fazer isso pode ser descrita pela herdabilidade. Ela pode ser pensada como uma forma de representar de maneira numérica o quão similares são os indivíduos ao longo de diferentes gerações. De maneira mais técnica e formal, pode-se definir: a herdabilidade de um caráter em uma população é a inclinação da reta formada num gráfico de regressão linear das medidas do caráter ao longo da progenie com a média do caráter proveniente dos seus dois pais. De forma gráfica, podemos observar a obtenção da herdabilidade da seguinte forma: no eixo X é uma geração e no eixo Y é outra geração, podendo ser considerada a geração seguinte. M é a média inicial da população. Se não houver seleção entre gerações, não haverá mudança nos valores da média. Se acontecer algum tipo de seleção na população, por exemplo, a seleção de indivíduos com valores superiores à média, como os indivíduos da ponta, a média da população mudará. Essa mudança depende dos valores dos indivíduos selecionados, ou do MS, que é a média dos selecionados. Porém, importante destacar que apenas a porção da variância genética será passada para a próxima geração. O aumento de uma geração para outra vai depender da herdabilidade ou da inclinação da reta no gráfico. Este ganho de uma geração é representado no gráfico pelo G, podendo ser denominado também por ΔΜ, ou ganho de seleção. S é a mudança na média fenotípica causada pela seleção, também chamada de diferencial de seleção. A tangente do ângulo formado é o beta ou coeficiente angular. Com isso, a herdabilidade pode ser descrita da seguinte forma: h ao quadrado é igual a ΔΜ dividido por S, ou ΔΜ é igual a h ao quadrado vezes S, onde o ganho de seleção está relacionado com a herdabilidade do caráter em estudo e o seu diferencial de seleção de uma geração para outra. De outra forma, pode-se descrever a herdabilidade como o quanto do fenótipo observado está atrelado à variância genética, ou seja, o quanto que a variância genética é responsável pela variação vista na progenie naquele ambiente em específico. Neste caso, então, é chamada de herdabilidade no sentido amplo, e ela também pode ser chamada de coeficiente de determinação genética. E ela pode ser definida como h ao quadrado é igual a variância genética dividida pela variância fenotípica. Essa definição de herdabilidade explicada anteriormente foi aprimorada por geneticistas que estudavam o melhoramento animal, buscando definir a contribuição de cada gene na variância genética. Uma forma que eles encontraram para fazer isso é a definição da herdabilidade no senso estrito. Esta define a porção da variância atribuída ao efeito aditivo em uma dada população. E ela pode ser descrita como h ao quadrado é igual a variância aditiva dividido pela variância fenotípica. Esse parâmetro é um dos principais fatores a serem considerados no processo de seleção dos melhoristas, uma vez que ela descreve a porção do efeito aditivo na população. Ela apresenta grande variação em duas populações diferentes, mesmo em um mesmo caractere. Ela também pode ser considerada como eficiência de resposta à seleção, uma vez que leva em conta a variância aditiva. Importante destacar que a herdabilidade é uma característica da população em estudo. Ela varia entre populações e ela não pode ser generalizada. Além disso, há algumas premissas para serem levadas em consideração para o seu cálculo. Em casos de estudos de populações naturais, o estudo da herdabilidade se torna mais laborioso. Nestes casos, essa pode ser estudada coletando alguns pais e cruzando-os em laboratório, e sua progênese pode ser estudada com maior facilidade. Um problema apontado por Lynch e Walsh em 1998 é que haverá um desvio no valor calculado, uma vez que a progenie não está sofrendo todo o efeito do ambiente que sofreria no ambiente original.
Um dos principais motivos de se estudar a herdabilidade é poder entender como as diferentes gerações se relacionam e como podemos otimizar que futuras gerações apresentem em maior quantidade e frequência uma ou um grupo de características. Como uma consequência descrita anteriormente da análise gráfica da herdabilidade de sentido amplo, temos a chamada Breeder's Equation, ou também chamada de equação do melhorista, que é a equação apresentada a seguir. Na equação, ΔMi é a mudança na média do caráter, H2 é a herdabilidade e o S o diferencial de seleção. Esta equação também pode ser reescrita de forma mais detalhada, em que o R é o ganho de seleção entre gerações, σg é a variância genética da população e a intensidade de seleção, R a acurácia e L anos por ciclo. Basicamente, essa fórmula pondera o ganho genético de uma característica em função do tempo. Como ela engloba uma série de diferentes aspectos, pode-se escolher qual parâmetro será priorizado dentro de um programa de seleção, dependendo do objetivo do programa, do orçamento e nível tecnológico disponível para as atividades. Além disso, é uma forma de comparar diferentes métodos de melhoramento em uma mesma base. Com isso, podemos explorar cada aspecto da fórmula com mais detalhes. Uma forma de se acelerar um programa de melhoramento, levando em consideração a equação do melhorista, pode ser a utilização de ferramentas e tecnologias que diminuam o tempo, o L da equação, ou seja, o intervalo entre gerações, para se conseguir ganhos mais rapidamente. Um exemplo é a utilização de speed breeding, o avanço de gerações fora de época para espécies que não tenham fotossensibilidade muito expressiva. Existe também a opção de utilização de tecnologia de dupla haploides para outras culturas, dentre outras formas que se possam diminuir o tempo necessário para a obtenção de novas gerações. Este é um dos principais fatores que podem ser otimizados para se obter maiores ganhos genéticos. Outra forma de se incrementar esse valor de ΔZ seria no aumento do valor da acurácia de seleção. A acurácia pode ser aumentada por ação direta do melhorista, principalmente no melhoramento de plantas, por conta da possibilidade de se repetir o mesmo genótipo, podendo ser utilizado também em um maior número de repetições, um maior número de locais onde esses materiais são avaliados, além de utilização de métodos de experimentação e análise mais sofisticados, dentre outros que podem promover um incremento do valor da acurácia. A intensidade de seleção também é um parâmetro que pode ser utilizado para o incremento de ΔZ, porém, ele deve ser utilizado de forma cautelosa. Quando a base genética é muito estreita e há intensa seleção, no curto prazo pode-se obter incrementos interessantes. No entanto, ao longo prazo, há perda de variabilidade genética na população em estudo. Sendo assim, o melhorista deve levar em conta esses fatores na formulação da estratégia de seleção. Usualmente, a intensidade de seleção recai sobre uma seleção cuidadosa, a critério do melhorista. Há diferentes tecnologias que podem ser utilizadas a fim de dar suporte a essas decisões, no qual podem ser utilizadas a seleção genômica, seleção assistida, fenotipagem de alto rendimento, dentre outras. Esses fatores mencionados anteriormente estão relacionados ao melhoramento de plantas, onde os melhoristas têm mais oportunidades de aumentar esse ganho genético. Já em relação ao melhoramento animal, que apresenta algumas limitações, uma das opções mais viáveis é a utilização de seleção genômica, como forma de aumentar esse ganho genético. O melhoramento de caracteres quantitativos é um processo contínuo, em que a cada geração há uma busca do aumento do número de alelos favoráveis, com o objetivo de se encontrar uma cultivar superior que apresente esses alelos favoráveis para o caráter em estudo, se utilizando cada vez mais dos avanços tecnológicos na área, ocasionando em uma otimização do processo, com a utilização de menos recursos e tempo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!